Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade, né, nas nossas aulas, certo? O assunto de hoje vamos estudar derivadas direcionais e o vetor gradiente. Então, nesse capítulo, né, de hoje, vamos simplesmente aprender como encontrar as taxas de variação de uma função de duas ou mais variáveis em qualquer direção. Mas antes disso, certo? Vamos fazer uma pequena revisão de assuntos anteriores. Um deles é as derivadas parciais, certo? Onde, se pegarmos uma função de duas variáveis, podemos dizer que a derivada parcial de f com relação a x, ela é dada como sendo igual ao limite de f de x mais hy menos f de xy sobre h tendendo a zero. E a derivada parcial de f com relação a y é igual ao limite de f de x, y mais h menos f de xy sobre h tendendo a zero. Sabendo, né, que elas representam as taxas de variação de z na direção positiva dos eixos x e y, ou seja, nas direções de sentido dos versores i e j. Também visto, né, em uma das nossas aulas, a regra da cadeia, certo? Ela diz o seguinte: suponha que z, né, seja uma função diferenciável de x e y, onde x é igual a gst, y é igual a hst, sabendo que elas são funções diferenciáveis de s e de t, então temos que a derivada parcial de z com relação a s é igual à derivada parcial de z com relação a x, que multiplica a derivada parcial de x com relação a s, mais a derivada parcial de z com relação a y, que multiplica a derivada de y com relação a s. Já a derivada parcial de z com relação a t, ela é igual à derivada parcial de z com relação a x, que multiplica a derivada parcial de x com relação a t, mais a derivada parcial de z com relação a y, que multiplica a derivada parcial de y com relação a t. Ok, pessoal? Então, aqui são assuntos que foram vistos, né, lá nas aulas anteriores. Então, nessa aula de hoje, né, que é a parte de derivada direcional e de vetor gradiente, vamos começar da seguinte forma. Ó. Suponha que queiramos determinar a taxa de variação de z no ponto x0 e y0 na direção de um vetor arbitrário u, AB. Certo? Lembrando que esse vetor AB ele pode ser escrito também como sendo cosseno θ, seno θ. Ok, pessoal? Então, para fazermos isso, né, devemos considerar a superfície S como a equação z igual a f de xy e tomar z0 como sendo igual a x0 e y0. Tomemos também um pontozinho P, né, pertencente a essa superfície. Percebe-se que temos o plano vertical, né, que passa por P, certo? Tá aí, ó, percebe-se que esse plano vertical ele está passando por P na direção de U, no qual ele está interceptando, né, na superfície S nessa curvazinha C. Ok, pessoal? Então, ó, essa inclinação da reta aí tangente T a essa curva, nesse pontozinho P, ela nada mais é do que a taxa de variação de Z na direção de U. Então, agora, ó, se você tomar um outro pontozinho Q, ó, tá aí, um pontozinho Q, certo? Sobre essa curvazinha IC, certo? Na mesma curva. Então, percebe-se, né, que P' e Q', elas são projeções de P e Q no plano XY. Ok? Então, o vetor P', Q', ele é paralelo a U. E daí temos o quê? Que esse vetor P', Q', ele é igual a quem? HU, que isso ainda é igual a quem? HA, HB. Isso para algum valor do escalar H. Ok, pessoal, tranquilo. Dessa forma, né, olhando aí, né, temos o quê? Que x menos x0 é igual a HA, y menos y0 é igual a B,
Logo, né, temos o que? Isolando x e y, temos que x vai ser igual a x0 mais HA, y vai ser igual a y0 mais HB, e sabemos que ΔZ sobre H, ela é igual a quem? A ΔZ é Z menos Z0, né, sobre H, ZF de XY, Z0F de X0, Y0, com o X e Y, né, já foi dito, né, que X é igual a X0 mais HA e Y é igual a Y0 mais HB, basta você substituir. Então, Z menos Z0 sobre H vai ser igual a F de X0 mais HA, Y0 mais HB, menos F de X0 e Y0 sobre H. Se tomarmos aí o limite, né, com H tendendo a zero, obtemos a taxa de variação de Z na direção de U, né, e ela nada mais é, certo, do que a derivada direcional de F na direção desse Uzinho. Tranquilo, pessoal? Daí temos a nossa definição, né, de derivada direcional, onde ela diz o seguinte: a derivada direcional de f, né, em x0 e y0, na direção de um vetor unitário u, ela é dada como sendo derivada direcional de f na direção desse vetor unitário é igual ao limite de f de x0 mais HA, y0 mais HB, menos f de x0 e y0 sobre h, h tendendo a zero, se o limite existir. Temos aí uma indagação, né, onde ele faz a seguinte pergunta: as derivadas parciais podem ser entendidas como casos das derivadas direcionais? Realmente, se você comparar a definição 2 com a 1, temos o seguinte, que se U é igual a I, que é igual a 1, 0, então a derivada direcional de f na direção desse vetor unitário I, ele é igual à derivada parcial de f com relação a x. Se U é igual a j, que é igual a 0,1, então a derivada direcional de f na direção de j é igual à derivada parcial de f com relação a y. Ou seja, as derivadas parciais de f com relação a x e y, elas são realmente casos particulares da derivada direcional. Temos aí um primeiro exemplozinho, né? Dada a função f, né, de duas variáveis, certo? Onde essa função é dada como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E aí ele pergunta qual é a derivada, né, dessa função no ponto 1, 1 na direção do vetor u. Percebe-se que o vetor ele é unitário. Pois bem, já sabemos, né, visto a definição de derivada direcional, né, a derivada direcional de f na direção desse vetor unitário u é dada como sendo igual ao limite de f de x0 mais HA, y0 mais HB, menos f de x0 e y0 sobre h, h tendendo a zero. Então, né, isso aí vai ser igual a, como a função de duas variáveis é dada como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, basta você substituir. Quem é x? x0 mais HA. Quem é y? É y0 mais HB. Então, substituindo, temos o quê? Isso aí vai ser igual ao limite, né, de x0 mais HA ao quadrado, mais y0 mais HB ao quadrado, menos f de x0 e y0, que seria menos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Como temos o sinalzinho de menos, faz o joguinho de sinal, né? Então fica menos x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado. Sobre h, h tendendo a zero. Então coloca aí, no caso aí, vamos colocar o h em evidência, né? Vamos resolver esse limite. Daí vamos encontrar o seguinte resultado: 2x0a mais 2y0b. Ou seja, a derivada direcional de f nesse ponto 1, 1, na direção desse vetor unitário, ele vai ser igual a, substituindo, né? Isso aí vai se ir resolvendo essas continhas aí. Isso aí vai ser igual a quem? A 14 sobre 5. Aí eu pergunto, existe um método mais acessível para resolvermos uma questão desse tipo? Sim, temos esse teoremazinho aí que diz o seguinte: se f é uma função diferenciável em x, y, então f tem derivada direcional na direção e sentido de qualquer vetor u. É dada como sendo derivada direcional de f na direção desse vetor u é igual à derivada parcial de f com relação a x, que multiplica a, lembrando que a pode ser cosseno de θ, mais a derivada parcial de f com relação a y, que multiplica b. E lembrando que b pode ser seno de θ. A demonstração desse teorema, né, ela está no livro do Sturt, né, o livro adotado na nossa disciplina.
E aí a demonstração dela está lá bem simples, e aí vamos deixar como exercício, né, para vocês tentarem. Voltando então para o problema 1, né, onde ele dá a função de duas variáveis x² mais y², e ele quer encontrar a derivada dessa função no ponto 1, na direção desse versor aí, certo? Basta você utilizar o teorema, ó. Olha como é que fica a soluçãozinha aí. A derivada direcional de f na direção desse versor, basta você calcular a derivada parcial de f com relação a x, derivar a derivada parcial de f com relação a y, substitui aí, né? Então, temos o quê? Que a derivada direcional de f no ponto 1, na direção desse versor, vai ser realmente igual a 14 sobre 5, ou seja, um método bem mais acessível do que utilizar a definição. Aí um outro exemplo, né? Ele quer que você determine a derivada direcional, sendo que essa função de duas variáveis é dada como sendo x à terceira, menos 3xy, mais 4y², e o é um versor dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6, e ele quer saber exatamente a derivada direcional de f no ponto 1, 2, na direção desse versor. Então vamos lá. Então, pelo teorema, né, temos aí, basta você calcular a derivada parcial dessa função com relação a x, que dá 3x² menos 3y, que multiplica o a. Lembrando que o a pode ser o cosseno de θ, mais θ é π sobre 6. Então fica cosseno de π sobre 6, que dá raiz de 3 sobre 2, mais a derivada parcial de f com relação a y, que dá menos 3x mais 8y, que multiplica o b, que pode ser o seno de θ, que na realidade é o seno de π sobre 6, que dá quanto? 1/2. Ou seja, resolvendo essas continhas aí, temos o quê? Que a derivada direcional de f no ponto 1, 2, na direção desse versor u, ela é igual a 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Ok, pessoal? Tendo agora o vetor gradiente, né, nosso próximo assuntozinho, e visto, né, o teorema anterior, que é o teorema 1, certo? Percebe-se que a derivada direcional ela pode ser escrita como o produto escalar de dois vetores, ou seja, eu posso escrever a derivada direcional de f na direção desse versor u, que foi dada lá como sendo igual a derivada parcial de f com relação a x, que multiplica a, mais a derivada parcial de f com relação a y, que multiplica b, eu posso simplesmente escrever isso aqui como sendo um produto escalar de dois vetores, ou seja, tá aí, ó. Se você observar o escalar de f, derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a y, que multiplica quem? Esse vetorzinho aí, u. Beleza, pessoal? O primeiro vetor no produto escalar ocorre não somente no cálculo da derivada direcional, mas também em muitas outras situações. Assim, daremos a ele um nome especial, o gradiente de f, certo? E a nossa notação você pode estar escrevendo grad f ou delta f. Ok, pessoal? Lembrando que esse último aqui, o del f, né, ele é o mais utilizado entre os livros de cálculo. Daí a definição de vetor gradiente, né? Se f é uma função de duas variáveis x e y, o gradiente de f é a função vetorial, del f, né? Definida por gradiente de f, né? Vai ser igual a quem? A derivada parcial de f com relação a x i, mais a derivada parcial de f com relação a x j. Daí um teoremazinho, né? Se a função de duas variáveis é igual a seno de x mais e elevado a xy, então, para encontrarmos o gradiente dela, né, nesse ponto 0 e 1, certo? Que é o que ele pede na questão, basta você calcular a derivada parcial dessa função de duas variáveis com relação a x, com relação a y, depois você pega o ponto 0, 1, e aí temos como resultado 2 e 0. Com a notação de vetor gradiente, podemos reescrever a expressão 1, que foi a que a gente viu agora há pouco, para a derivada direcional, né, como sendo derivada direcional de f, né, na direção desse versor u, como sendo o gradiente de f, que multiplica u, que expressa, né, a derivada direcional na direção de u como a projeção escalar do vetor gradiente sobre u. Ok, pessoal?
Tá aí um exemplozinho, né? Determine a derivada direcional dessa função de duas variáveis, x ao quadrado, y à terceira menos 4y, no ponto 2, menos 1, na direção desse vetorzinho aí, certo? Percebe-se que esse vetor ele não é unitário. Então, a gente vai já chegar nele e trabalharmos com ele. Então, primeiro passo, vamos calcular o gradiente de f no ponto 2 e menos 1. Então, calculando o gradiente de f no ponto 2 menos 1, encontramos o que? Menos 4i mais 8j. Observe que v ele não é um vetor unitário, porém, temos como encontrar. De que forma? O módulo de v é dado como sendo igual a quem? A 2 ao quadrado mais 5 ao raiz quadrada, desculpa, de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que dá raiz quadrada de 29. Logo, né?